Boa noite. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente às regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação, rege a vida física com grandes mudanças no setor de operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa elementos indispensáveis à determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago e a máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade do sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Neste momento, vamos elevar o pensamento a Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, a Jesus, o nosso Divino Mestre, nosso modelo e guia, e a espiritualidade amiga. E vamos, neste momento, agradecer pela semana que a gente teve. Se teve dificuldade, foi para que a gente aprendesse um pouco mais. E pedir que a gente tenha mais uma semana de lutas e de conquistas, que a gente consiga ser portador de paz, que a gente possa levar essa paz a todos os que a gente encontrar. Neste momento, então, cada um se coloca pedindo que a espiritualidade está neste momento já em cada um auxiliando. Peço também por todas as crianças neste momento, que a espiritualidade as auxilie e ajude, ampare e cuide de todas as crianças, não só as nossas aqui, do Estado, do Brasil, mas de todo o mundo, de todo o nosso planeta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas,
à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, a nossa companheira de verão, que agora também está vindo nos feriados, né? E de vez em quando, a Ica de Caxias, ela disse que hoje não está com frio aqui. Acostumada em Caxias, né? Vai explanar para nós sobre Deus. Vamos ouvir com carinho tudo que ela preparou. Vivemos positivamente, tá? Obrigada. Boa noite a todos. Realmente aqui, o friozinho daqui, não dá para comparar com o dela. Lá a gente já estaria batendo os dentes nessa hora. E a minha casa fica bem em cima do morro, então quando vem o vento, é bem difícil, é bem frio. Mas hoje eu escolhi o tema, então, falar sobre a oração. Agora ela fazendo a oração, ela falou em Deus. E como é que a gente acredita em Deus? Porque muitas vezes a gente sabe que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas como que a gente crê em Deus? A maioria de nós, eu acho, e quando eu converso com as pessoas, a gente vai debatendo o assunto, e a gente vê como é que acredita em Deus. Por que tu acredita em Deus? E aí a crença vem, a maior das falas vem dizendo assim, porque desde pequenininho a gente aprendeu que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Então, na verdade, essa crença em Deus, ela vem de fora para dentro. Mas para que a gente acredite mesmo, as experiências elas têm que ser de dentro para fora. Então, como é que é essa crença? Como é que funciona na nossa vida? Nos relatos, então, a gente vai vendo que a crença é muito diferente de um para o outro. E por que essa crença é diferente de um para o outro? Então, assim, até nas religiões, né? Hoje agora, conversando com uma comadre minha, e ela questionava que o rapaz estava implicando com ela por causa das imagens, que ela é católica, e ela reza para as imagens, se ajoelha, essa coisa toda, e ele estava questionando. E aí ela me perguntou, mas é certo ou é errado? É de cada um no seu nível evolutivo, cada um com a sua compreensão. Mas se nós resumirmos qualquer Bíblia, vai estar o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E qual é a melhor religião? Aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Não importa a crença, importa é a modificação do ser. Deus é Pai, não desampara ninguém. Isso, todos os alunos a gente vai aprendendo desde pequenininho. Então, será que ele vai só salvar nós espíritas? Se ele vai salvar só nós, ele já não é justo. Porque qual é a diferença de um para o outro, né? Porque então, essas crenças que vêm do externo, ela é para moralização do povo. Se nós vermos lá tem a lei de Moisés, que pregava um Deus punitivo, né? Deus castiga, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquele outro. Depois veio Jesus, ele não destruiu a lei de Moisés, mas ele veio vivenciar do modo diferente, que já daí não é mais olho por olho, dente por dente, já veio pregar a lei do amor, que o ódio, uma vez era o olho por olho, arrancava um, né? Depois com a vinda de Jesus, não. Se eu devolver com o mal, eu estou somando. Então eu tenho que retribuir, dar a face, né? Se bater na face esquerda, dá a direita,
esse verso eu sou meio difícil de gravar, mas o ensinamento. Então, isso tudo, ele vai servir para quê? Para que nós possamos nos melhorar. A nossa trajetória terrena é para nós nos tornarmos seres melhores. Então, voltando à crença em Deus, ponto de referência para a construção do caráter. Então, que é essa crença desde pequenininho, que nossos pais, nossos familiares dizem, né? Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Agora, se eu falasse, então como é que funciona? Se eu falasse, olha, lá em Caxias tem um senhor que é maravilhoso. Ele vive para o povo, ele faz isso, e ele faz aquilo, ele ajuda todo mundo. E de repente esse senhor entrasse aqui, eu diria, olha, é o fulano que eu estava falando. Com certeza, 99% ele já teria simpatia. Porque eu já falei bem dele. Então, nós vamos buscando. E como é que nós vamos se preparar então para essa crença? Diz que teve um barqueiro que foi a mar adentro e chegou lá no meio de uma tempestade e se dizia que era um bom barqueiro. Chegou lá na tempestade, ele viu que não tinha os coletes salva-vida, que não tinha nada. E aí ele disse, barbaridade, e agora o que eu vou fazer? Quantas vezes nós mesmos, né? Então, é na bonança, é na calmaria, é que a gente se prepara para os desafios. Então, esse barqueiro não estava preparado. Então, quando nós vamos enfrentar uma situação, se nós já estivermos preparados, nós vamos enfrentar melhor. Então, eu disse assim, mas então a religião não ajuda? Deus não faz milagre, não é tudo muito fácil? Não. Deus ajuda. Todos nós temos o anjo da guarda. Mas ele não tolhe o nosso livre-arbítrio. É nós que temos que fazer a nossa parte. Então, se eu estou com uma problemática, se eu elevar meu pensamento, orar, né, rezar para Deus, e que Ele me ajude, que eu tenha uma boa ideia, uma boa do que eu faço, e muitas vezes eu tenho, por exemplo, eu levei esse livro, a consciência pesou, então agora o que eu faço? Aí devolve o livro. Não, mas eu quero o livro para mim, agora já levei para casa, né, já está tudo certo lá, eu não vou devolver, vou ficar com ele para mim. Então, não é que eu não tenha a resposta, mas mais das vezes nós não queremos a resposta que o anjo nos dá, ou que a nossa consciência nos influencia. Nós achamos que queremos que Deus nos ajuda quando faz a nossa vontade. Aí é que está a diferença. E para que Ele faça a nossa vontade, nós temos que ceder, né? Nós temos que fazer a diferença. Como é que a gente faz quando a gente está num trabalho? Tu tem que batalhar. Se tu não fizer o trabalho, tu não vai receber. Então, a mesma coisa é em relação a Deus. Se nós elevar o pensamento e nós pedirmos uma ideia, uma ajuda, Ele vai dar. Só que aí nós não vamos querer, porque nós temos que botar o nosso esforço. E voltando a acreditar em Deus, então. Será que nós acreditamos em Deus? Tinha uma historinha de um equilibrista que ele botou em duas montanhas bem altas, ele botou um fio e fez propaganda e reuniu toda uma cidade lá para assistir ele atravessar o fio. Sem nada embaixo, ele ia atravessar o tal do fio. E aí, ele atravessou, todo mundo ficou, aplaudiu e gritava e fazia, acontecia, nossa, mas ele é o máximo, E aí ele disse, não, eu vou voltar com um carrinho. Sabe esses carrinhos de mão de pedreiro, lá de construtores?
E ele disse, vou voltar com o carrinho. Vocês acreditam que eu possa voltar nesse fio? E aí todo mundo, eu acredito, acreditamos. E aí ele vai com aquele carrinho devagarinho, vai, e atravessa. Chegando lá do outro lado, todo mundo, adrenalina mil, né? Essa, nossa, esse pode tudo, esse é poderoso, esse é não sei o quê. E aí ele diz, vocês acreditam que eu posso voltar com o carrinho? Pode, você pode tudo, qualquer coisa. E uma senhora que mais próxima, assim, gritava com todo fervor, e assim, mas eu acredito sim. E aí ele para e olha para a senhora e diz, a senhora acredita mesmo? Eu acredito, eu tenho certeza. Então sobe no carrinho que eu vou atravessar. Assim é a nossa crença. Será que nós subiríamos no carrinho? Eu não subiria. Por quê? Porque ele pode, eu tenho que confiar. E aí em Deus, como é que está a nossa confiança? Foi tão interessante quando eu escolhi esse tema, que eu fiz essa palestra, porque eu já me senti assim. Logo que nós viemos para cá, e o filho começou a sair, mãe sabe, né, que filho é terrível quando sai as primeiras vezes que a gente está querendo, a gente domina, a gente fica aquelas mães assim que... E aí ele sai e não volta. E era 1h da manhã e nada. Eu com uma pilha de livro espírita lá lia, mas não entrava, né? Não fazia. E o marido dormia que roncava, dava vontade de chacoalhar. E como é que pode, né? E a mãe lá, meu Deus, e não dorme, vai da cozinha e toma água e lê e faz e reza para Deus. Numa dessas, eu recebia muito mensagens, agora que não tem, mas a gente recebe umas mensagenzinhas e eu marcava, fazia de marcador de página. E numa daquela, abri um livro, tinha uma mensagenzinha daquela, peguei. E a mensagem dizia assim, só li a primeira frase: Deus é Pai, não desampara ninguém. Isso faz uns 20 anos. Deus é Pai, não desampara ninguém. E eu naquela turbulência, comecei, opa, Deus é Pai, não... Daí parei, como é que é? Deus é Pai, não desampara ninguém. Eu acho que li umas 3 vezes para poder entender aquilo que eu estava lendo. Puxa, mas Deus é Pai, não desampara ninguém. Então eu vou pedir para ele não parar meu filho, né? Que eu não posso, porque agora eu não sei onde ele está, né? Não volta para casa, mas que coisa. Então eu vou, daí dizer assim, daí tá, então eu vou fazer uma prece, pedir para Deus para... Mas aquela aflição continuou. Eu digo, mas então eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Pelo amor de Deus, Ica, tu não vai acreditar em Deus? Nossa! Mas então, se tu acredita, tu vai ficar calma. Eu comigo mesma. Embarca no carrinho ou não embarca? Se tu embarcar, é porque tu vai ficar tranquila. E se tu não embarcar e tu não ficar tranquila, é porque tu não confia. Ali, cadê a confiança? Não foi fácil. Quando eu lembro dessa história, me mexe comigo. Porque eu tive que me questionar muito. E como é que eu não vou acreditar em Deus? Porque eu vim da igreja evangélica, onde Deus era punitivo. E eu, como tive uma família desestruturada, achava que eu era ninguém. Também me questionava, se Deus é justo, como pode uma criança, uma adolescente, ter tudo e outra não ter nada? E eu não achava que tivesse feito, né? Não sabia da reencarnação. Não podia, achava que não podia ter feito nada tão ruim para merecer. Tá sem mãe, né? A mãe morreu com 5 anos, o pai é alcoólatra e 9 irmãos, um menor do que o outro. Era bem difícil. E daí eu pensava assim, mas como é que pode? Então eu nem falava em Deus. Porque eu já estava numa vida meio difícil, se falasse em Deus, ele tirava até o que tinha. Depois, quando eu entrei na doutrina espírita, então, eu fui descobrir que tem a reencarnação. Que nós não temos só uma vida. E através da reencarnação, então, nós temos tantas oportunidades que nós precisarmos para evoluirmos, para crescermos. Então, se numa encarnação eu fui ruim, matei a mãe ou agredi a mãe, sei lá, numa próxima encarnação eu
perco a mãe bem novinha para valorizar a mãe. Tá, mas e daí? Eu não lembro disso. Porque temos o esquecimento passado. Mas então, se eu não lembro disso, o que vai me ajudar a melhorar? A ser uma pessoa melhor. Hoje, eu luto para que os filhos reconheçam os pais. Amar o pai, né? Respeitar, cuidar. Se a gente ganhou a vida, a gente sabe que deve isso aos pais, mesmo que não seja aquele pai que a gente acha que merecia. Que no meu caso, né? Então a gente aprende. E aí então é como castigo que Deus faz isso? Não. É oportunidade de entrarmos em paz com a nossa consciência. Porque onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E se a minha consciência não estiver em paz, eu não estou bem. Diz os antigos, né? Paga as contas que depois a gente deita com a cabeça no travesseiro e dorme, né? Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas a gente aprendia que paga a dívida, fica sem dinheiro, paga as dívidas para dormir em paz. Então, para estar com a consciência em paz, Deus permite que nós reencarnamos com as pessoas no lugar, na sociedade que nós precisamos para que nós aprendamos ou para que nós tenhamos nova oportunidade de repararmos uma situação que nós não atuamos direito. Então é a grande escola da vida. Por quê? Quando se reprova um aluno, hoje em dia não se reprova mais, né? Mas, ou muito pouco. Mas quando no tempo assim, a gente não aprendia, por exemplo, não aprendia a ler, não se passava para a terceira série, se a gente não soubesse ler bem. E aí, então, mas não se passava para a terceira série, mas teria vaga mantida na segunda série até aprender a ler. E assim é Deus para conosco. Nós vamos reencarnar tantas vezes quanto nós precisarmos para sermos pessoas melhores, para sermos almas melhores. Então, quando eu tenho uma dificuldade, até hoje nós estávamos falando, mas por que tudo comigo? Quando nós temos uma dificuldade, a gente diz assim, ah, meu Deus do céu, o que eu faço com essas coisas, né? O que eu fiz para ter essa situação toda? Se a gente inverter a pergunta, se a gente perguntar, o que Deus quer que eu aprenda com essa situação? O que eu tenho que aprender com essa situação? Com essa dificuldade? Com esse desafio? Então, acreditar em Deus é diferente para cada ser, porque cada ser tem a sua experiência. O seu desenvolvimento espiritual é de acordo com a nossa evolução. Então nós temos as situações pela lei de atração. Então nós vamos atrair a situação onde eu posso fazer a minha reparação e entrar, acertar, né? Porque se eu errar e eu não tiver nova oportunidade, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não tem como, né? Na questão 963 do Livro dos Espíritos, diz que, Kardec pergunta, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? E os Espíritos respondem, sim, se ocupa com todos os seres que criou. Então, se Deus se ocupa com todos os seres que criou, daí vem lá de novo, né, se eu acredito mesmo em Deus, então eu vou pedir para Ele que cuide do filho e vou ficar tranquila. Mas isso, naquela noite, naquele dia, para mim, foi um choque. Mas hoje, a minha crença em Deus
ficou muito maior. Porque hoje, quando acontece qualquer situação comigo, eu fecho meus olhos e faço minhas preces e peço ajuda. Se tiver alguma coisa, então eu vou me movimentar para fazer. E se não, eu vou aguardar. Acerenando o coração. Muito mais fácil. Hoje o filho já é casado e tudo, mas olha, eu tive bastante experiências com as saídas dele de noite, essa coisa toda, e voltava. E então, assim, eu fazia minhas preces e dormia. Mas chegava lá pelas 3 horas, acordava, opa, mas ele não chegou ainda. Então, chamava, mentalmente chamava, vem, volta, né? Olha a hora. Questão de uma meia hora, 45 minutos, ele estava em casa. Para mim, então, isso é eu, a minha crença. Estou passando a minha experiência. Que cada um possa acreditar, se questionar. Embarco no carrinho ou não embarco? Então, acredito em Deus ou não? Fosse tempos atrás, eu não me questionaria. Por quê? Porque Deus castiga, né? Nas crenças lá de antigamente que eu tinha. Então eu não tinha coragem de questionar se eu acreditava ou não. Eu tinha que acreditar e deu. Ponto final. A doutrina espírita nos liberta com a facilidade ou com a... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que eu faço da minha vida? O que eu posso fazer com esta ou aquela outra situação? Então eu posso buscar. E Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Deus é Pai. Não desampara ninguém. Então é com essa minha experiência que eu melhorei. E aí também, como orar? Então, como é que nós vamos fazer as preces? Muitos dizem assim que, agora vai chegar o dia novembro, né? Dia dos Mortos. E aí também era uma crença que a gente não podia rezar dentro de casa. Porque se rezar dentro de casa, os mortos vão vir tudo lá. Não pode ir no cemitério, porque senão os mortos vêm junto. E assim vai. Muitas crendices. Mas então o que é que pode, o que é não pode? Né? Então fazer preces no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea de preces. Ali tem preces para tudo que é. Então assim, sim, a gente pode orar em qualquer lugar. A gente pode orar. Porque a oração também não precisa ser palavras muito bonitas. Elas têm que ser do coração. Então, quando nós começamos a acreditar em Deus, então vou mentalizar Jesus, sei lá, cada um com o seu jeitinho, porque não tem, né, cada um com o seu eu, e elevar o pensamento, né? A gente pode pedir, agradecer e louvar, né? Louvar, pedir e agradecer. São as 3. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Então não precisa ser palavras bonitas, mas tem que ser palavras do coração, para que a gente possa entrar então em sintonia, para que a gente possa também escutar. Então sempre que a gente está com dificuldade, é bom fazer as preces, né? Por que fazer essa conexão da prece de coração? Porque para a gente experimentar a presença de alguém, a gente precisa entrar em contato. Se a gente não entrar em contato, a gente não tem a experiência do outro, né? A gente tem que entrar em contato. Assim é com a prece com Deus. Nós temos que entrar em contato com Ele. Então, ter o tempo específico para aquele. Quando a gente está conversando, quando a gente vai, se visita ou a gente vai na casa de alguém, a gente não conversa lá, pensando lá no outro, olhando lá para o outro lado e conversando. A gente vai se direcionar para a pessoa quando a gente vai conversar. Então isso é um contato. E aí a gente diz assim, mas esse mundo está perdido.
Esse mundo está virado. Mas como é que está o contato com as pessoas? Nas famílias? Hoje em dia, tem 3 pessoas na casa, cada um numa peça. Muito difícil as pessoas se reunirem. Então dizia os antigos, né? Que a hora do almoço era sagrada. Porque todos tinham que estar na mesa. Hoje em dia, até os horários já não estão mais. Uns dormem até 1 hora, outros dormem não sei o quê, e assim vai. Então, as famílias também, as pessoas, às vezes um casal de namorados, eu já tinha visto assim, às vezes um casal de namorado na praça, e um com o telefone e o outro com o outro, e não estão na presença, não se olham, e hoje está faltando muito isso. Então na prece é essa presença, estar conectada. Então na pergunta 659 diz assim: qual o caráter geral da prece? Então é pensar, aproximar e comunicar. Pensar. Então agora vendo como exemplo a minha prece, né? Pai, ajude, cuide do meu filho. Ó, pensamento, né? Aproximação e a comunicação. Pai, cuida do meu filho, que eu não posso agora no momento. Confio ele a ti. Pensamento, né? Aproximação. Então, o pensamento em Deus, no filho, faz a ligação. Tem um livro que agora não lembro, Tormentos da Obsessão. Tem uma história que narra esse livro, que fala de uma avó, no carnaval, tem a filha, a neta, que sai para o carnaval e a avó fica muito aflita. Parece eu lá. E a avó fica muito aflita e reza e pede para Deus para que interfira, que ajude a cuidar da neta. E pede para o Dr. Bezerra de Menezes. E a equipe do Dr. Bezerra que está fazendo um atendimento, tem um dos assistentes que diz: Bezerra, tem uma senhora que está te chamando, vamos lá atender. E eles vão atender, eles pedem para atender essa neta. E quando eles vão atender a neta, essa neta está prestes a ser estuprada pelos meninos que botaram ela lá para um beco, não sei o que, não me lembro bem direito, mas final. E aí eles intuem uma terceira pessoa, intuem uma terceira pessoa para que socorram. Então assim, quando a gente pensa, mas Deus, então eu vou rezar que vai cair do céu, vai fazer um milagre. Não é isso. Os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que imaginamos, mas às vezes nos comandam. Então, vem a intuição de que eu tenho que ir por ali, e vou. Aí socorre uma terceira pessoa. Mas tudo isso tem necessidade e merecimento para que isso aconteça. Então a prece é uma força poderosa que nos auxilia, se nós prestarmos atenção. Então, quando eu falo que fazer a prece, confiar em Deus, é começar a pensar, trazer para nós, não da boca para fora. E também não precisa esperar uma situação que nem a minha, né? Que daí a gente fica muito tumultuada. Mas se nós começarmos a fazer uma observação no nosso dia a dia, nós vamos sentir Deus mais próximo. Porque Ele está para todos, não cai um fio de cabelo que Ele não saiba. Então Ele vai estar mais próximo, para que nós possamos usufruir desses auxílios e nos tornarmos melhores. Então a nossa aproximação é interagir.
influenciados pela matéria, não acreditamos que escolhemos, né? Escolhemos família, sociedade, mas tudo isso nós escolhemos. O nosso livre-arbítrio é proporcional ao nosso adiantamento moral e espiritual. Por que é de acordo com o nosso adiantamento moral? Nós não vamos dar uma tarefa para alguém que ele não consiga fazer. Nós não vamos dar um carro para uma criança de 5 anos dirigir. Porque, embora se disser, eu acho que eles saibam dirigir. Mas a gente não vai deixar. Por quê? Porque é perigoso. Porque não vai dar certo. Então, assim são as nossas escolhas, de acordo com a nossa evolução. Então, para entender isso, como é que então a gente escolhe dentro das necessidades. É como, eu sempre gosto de trazer exemplos do nosso dia a dia para que a gente possa entender. Então, como é que é isso? Por exemplo, eu quero trabalhar na medicina. Ou eu adoro psicologia. Então eu quero trabalhar na área da psicologia. Eu posso hoje ser uma psicóloga? Não. Por que eu não posso? Porque eu não me preparei para isso. Para que eu seja uma psicóloga, eu tenho que fazer uma faculdade. Eu tenho que fazer um estágio. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Para que eu me habilite para o cargo. Mas eu não posso ser psicóloga? Posso sim. Mas para que eu seja, eu tenho que fazer a trajetória. Então, as nossas escolhas é também dentro disso. Eu só vou poder escolher dentro da minha capacidade. Quando eu reencarno, eu tenho escolhas. Mas dentro daquilo que eu preciso para o meu crescimento espiritual. Para mim me tornar uma pessoa melhor. Então eu vou ter aquela família, aquela sociedade, aquelas situações que vai me proporcionar eu domar as minhas más tendências. Então toda aquela situação conflitante que chegar à minha volta é para que eu possa me tornar um ser melhor. Então vamos perguntar, em vez de perguntar o que Deus quer com isso? O que Deus quer que eu aprenda com essa situação? Qual é a experiência que eu posso levar disso? O que é que Deus está me proporcionando que eu não estou entendendo? E aí nós vamos encontrar, fazer a nossa prece, acerenar o nosso coração, elevar nosso pensamento e pedir ao Pai Maior, para que nos dê aquela dicasinha de qual é o caminho a ser tomado e nos dê coragem, perseverança para seguir. Obrigada pelo silêncio. Então, neste momento, vamos fazer a nossa caridade, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Divino Mestre, e pedir que eles enviem a espiritualidade amiga aos presídios, onde irmãozinhos nossos estão lá pagando por suas penas terrenas, que eles aprendam e saiam dali muito melhores do que entraram. Vamos até os hospitais, onde há muitas pessoas questionando o porquê da sua doença, por que com elas aprendam que a doença é uma evolução, que é por meio da doença que a gente consegue o equilíbrio, que a gente aprende a ser melhor, que é por meio da doença que a gente consegue entender Deus no meio de nós. Vamos até nas ruas, onde há muitas crianças vítimas das drogas,
menores, sem ter um norte. Os pais não conseguem mais com os filhos, e os filhos estão aí soltos, a levantei. Vamos também pedir pela paz mundial, pela paz do nosso país, pela paz do nosso estado, do nosso município, pela paz do nosso bairro, do nosso trabalho, na nossa casa, enfim, vamos pedir pela paz do nosso coração, que a gente consiga levar essa paz a todo mundo. E neste momento, vamos sentar da melhor maneira possível para fazer o nosso passe coletivo. Pensemos naquelas pessoas que a gente gostaria que recebessem o passe. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir. Pedir pelas nossas angústias, pelas nossas dores, por tudo que nos mantém presos pelo nosso egoísmo. Pedir que Deus nos liberte de todo esse peso, nos alivie a nossa mala, para que a gente consiga colocar nela tudo de bom. Que a gente consiga colocar nessa mala paz, amor, perdão, caridade para com o próximo. Vamos sentir neste momento as vibrações positivas da espiritualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, Senhor. Olhai também pelos nomes que estão nas caixinhas e atenda, Senhor, de acordo com o merecimento de cada um. E por essas águas, fluidifique, de acordo com a necessidade de cada um que delas beber. Vamos em paz e que Jesus nos abençoe e tenha uma boa semana.